Bom, doutor, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Uma outra grande dúvida aí que o pessoal tem, eu acredito que o senhor deva ouvir muito isso, quanto tempo vai durar o processo? É rápido? 3 meses eu já ganho, doutor? Já posso virar polícia? É assim que funciona? A principal pergunta é essa, né? Querem para ontem. Como é que funciona isso? Vou falar, a gente tem a questão, primeiro, dos prazos processuais que constam no Código de Processo. Sim. Então, depois que a gente entra com a ação, o órgão que a gente está demandando contra, seja referente a concurso da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, seja qual eles for, Guarda Civil Metropolitana, quando esse órgão recebe a citação, que é a ciência do processo, né, eles têm 30 dias úteis para apresentar a defesa, que é a contestação. A gente tem que entender que os órgãos públicos têm prazo em dobro. Então, normalmente, se eu tiver uma ação contra a minha pessoa, eu tenho 15 dias para rebater, 15 dias úteis. Esses órgãos do governo, estaduais, federais, eles têm 30 dias úteis, então é prazo em dobro para apresentar a defesa. Depois que eles apresentam a defesa, protocolam isso, o cartório que está tramitando o processo vai intimar para a gente apresentar a réplica. A gente recebendo essa intimação, a gente tem 15 dias para apresentar a réplica. Feito isso, na maioria desses processos, a gente sempre pede perícia. O juiz deferindo a perícia, então ele vai nomear o perito, dependendo que tipo de perícia será feita. Por exemplo, no caso da PM, na fase do médico, exame médico, ele encaminha um ofício para o IMESC agenda uma data, e aí intima o candidato que vai fazer a perícia. Feita a perícia, é elaborado um laudo. Esse laudo é enviado ao processo. As partes são intimadas a manifestar sobre esse laudo e aí o juiz vai sentenciar. Vou te dar um exemplo de um processo que eu manifestei hoje. O juiz me perguntou, o candidato foi na perícia? Por que ele perguntou isso? Porque fazem mais de 3 meses que o laudo não chegou no processo. Né? Normal é que tem agilidade, que chegue rápido o laudo, mas nesse caso não chegou o laudo no processo ainda. Então eu informei o juiz que o candidato foi na data agendada e fez a perícia. Então o juiz agora vai enviar um novo ofício, nesse caso é referente ao IMESC cobrando o laudo. Então, o que acontece? Nós temos prazos processuais definidos. Aí vem a questão da burocracia. Tem alguns cartórios que são mais lentos que outros. Então, por exemplo, eu falei da citação. A gente entra com a ação. Para enviar essa citação contra quem nós estamos demandando, tem cartório que é rápido, tem cartório que é lento. Né? Então, isso já pode diferenciar um processo de outro quanto ao tempo. Quando eles trazem a contestação no processo, eu tenho que ser intimado. Um cartório é mais rápido para nos intimar, outro é mais lento. Doutor, e tudo isso tem uma variação. Vou cortar o senhor rapidinho. Então, pelo que eu estou entendendo aí, depende da agilidade ou do tempo, ou do volume de trabalho, vamos pensar assim, que existe no cartório. Mas não existe um tempo, um prazo para os cartórios também executarem ou intimar, fazer a coisa acontecer. Eles também não têm um prazo máximo para isso acontecer, ou não? É com base na demanda mesmo? Porque a gente vê que tem processo que demora 2, 3, 4, 5, tem processo que é rápido, que é questão de cartório, mas eles não têm um prazo. A grande maioria está andando numa velocidade boa. Sim. Né? Mas tem alguns que são travados. Por exemplo, eu liguei num cartório para um processo que está concluso com o juiz para sentença. Eu liguei lá e quem me atendeu foi o próprio juiz. Ele falou, doutor, meu prazo que a corregedoria me dá é 3 meses. Então a sentença vai sair dentro de 3 meses. Né? Então eles têm um prazo pré-determinado, máximo, mas também tem casos que passam um pouquinho, mas a grande maioria, quero deixar isso bem claro, não demora tudo isso. Sim. Há casos que extrapolam o prazo, né? Que a coisa vai um pouquinho mais longe, mas a grande maioria é muito próximo desses prazos processuais que eu te passei. Entendeu? Entendi. Mas resumindo, demora a média atualmente, e aqui para quem está entrando com o processo, acho que como alguns professores aqui de São Paulo, você entra com o processo, aqui no caso é no fórum aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, Aqui em São Paulo. Os concursos daqui. Vai, uma GCM de Jundiaí, a gente tem que entrar no fórum de Jundiaí. Tá,
Mas se a gente pega, vamos pegar São Paulo, vai, São Paulo. a gente está aqui em São Paulo, né, do lado, quase, aqui é a República, né, o escritório do senhor. Bela Vista. Bela Vista, aqui está o fórum aqui pertinho. Pertinho. É João Mendes, né? É o Eli Lopes Meirelles, fica na Maria Paula. Nossa, foi que eu entendo. É perto do João Mendes. Foi que eu entendo muito, né, de... É que os processos contra o Estado tem que entrar na vara da Fazenda. E a vara da Fazenda fica nesse outro fórum que é o Eli Lopes Meirelles. Legal. Mas pensando aqui, então, esses que o senhor entra aqui, né, da capital, aqui em São Paulo, da cidade, do estado de São Paulo, da cidade, né? Quanto tempo está mais ou menos demorando um processo do quando o seu cliente chega aqui no seu escritório, entra em contato, manda as informações, que eu acho que também o senhor consegue pegar esses documentos tudo via online. A gente resolve tudo online. Eu falo para o cliente, quem quiser vir no escritório a gente atende, se quiser mais agilidade, o WhatsApp e e-mail a gente resolve tudo hoje em dia. Até mais rápido, bem mais, barato, muito mais ágil. Aqui, né? Tem gente que vem no interior. Uma coisa interessante, devolutivo. O pessoal às vezes vem no interior para pegar devolutiva sem necessidade. Gasta dinheiro, tempo por uma coisa que não é essencial. Não precisa disso para a gente ingressar com ação. Com ação, né? Não precisa da devolutiva. Legal. Mas assim, a média de quanto tempo as pessoas, a partir do momento que te mandaram toda a documentação que precisa, você recebeu, o senhor deu uma entrada lá, pum. Quanto tempo tá demorando isso daí? Porque a pessoa ela tem expectativa, o candidato quer tudo para ontem, mas ele também tem que entender que existe, né, todo esse trâmite, todo esse prazo. Mas a média, o que é? Tem alguma coisa assim? Que dá tem processo de 4, 6 meses, tem processo de 8 meses. Uma média, como a gente está falando em média, né, um prazo certo, 6 meses é um ótimo prazo para definir em primeira instância. Depois vai para a segunda instância, a gente vai cair na mesma situação de cada Câmara que julga, tem o seu prazo. Tem umas que são muito rápidas e 1 mês julgam, outras demoram um pouquinho mais, 2, 3 meses, mais ou menos isso. Se a gente for arredondar tudo aí, dá um aninho, se for pegar menos de um ano, instâncias. Menos de um ano consegue segunda instância. Legal. Então não é tão demorado como a gente imagina, né? O tempo eu imaginava que demorava muito mais. Não, o tempo vai ter que passar, vai passar o tempo, né? E a gente tem no resultado positivo, valeu toda a espera, o investimento feito. Legal. E depois que ganha a ação, tem um tempo para eles vamos supor, o cara estava lá no concurso, ganhou, finalizou toda a etapa. E aí, é demorado para ele ser convocado, para ele ser chamado, para ele tomar posse ali no concurso dele, depois que o juiz mandar? Esse é um ponto importante. Ganhou a ação, em segunda instância, sempre vai ter recurso para a segunda instância. Se nós perdemos, nós vamos recorrer para a segunda instância, entrar com apelação. Se a PM perde, a Guarda Civil, a Polícia Civil, seja qual for, também vai apelar, porque eles são obrigados. Sim. Mesmo que eles esqueçam de apelar, o juiz manda para a segunda instância por ofício, né? Está em lei que eles são obrigados a apelar. Então, julgada a apelação em segunda instância, eles não recorrem mais. Então, qual é o procedimento? Tem que aguardar o processo voltar para a primeira instância e aí nós ingressamos com uma execução de sentença. Que nós vamos falar para o juiz, olha, ganhei a ação, é um processo em apartado, é fora aquele processo que já tramitou, a gente já ganhou, então aí a gente vai falar, olha, ganhamos a ação, o candidato tem que tomar posse, então intime a PM, a Guarda Civil, né, aquela coisa toda, intime para que cumpra a decisão. Então aí o juiz vai intimar, vai dar o prazo para eles, a gente volta para aqueles prazos de 30 dias úteis, passou esse prazo, se eles não cumprirem, aí o juiz determina que seja dada a posse. Entendi. Entendeu? Não tem dizer, não, o governador, não. O juiz determina que a posse seja cumprida, conforme o acórdão proferido. Bom, legal. Acho que deu para esclarecer bastante aí também com relação a esses prazos. É uma coisa que muita gente realmente... Eu trabalho com concurso há muito tempo e eu não tenho noção, porque como não é meu lado, na parte jurídica, não entendo, mas acaba muita gente me perguntando e me esclareceu bastante aí também. E eu acredito que vai esclarecer muito candidato aí, muita gente que está passando, ou espera não precisar, né? Mas se precisar também já tem uma noção, sabe, de como vai funcionar aí a rotina dele. Às vezes tem uma peculiaridade, o candidato que tiver alguma outra dúvida, entre em contato, né? Você vai colocar os meios de comunicação que eles podem acessar a gente, entre em contato que a gente vai fazer outros vídeos, vai esclarecer na medida do possível para ajudar o pessoal. Legal, vai ter aí na descrição do vídeo para quem realmente precisar entrar em contato, se tirar alguma dúvida, alguma coisa.
E pedir sempre pro pessoal, né? Se gostou, dá uma curtida, se inscreve no canal, segue aí as páginas do senhor também, porque a gente, querendo ou não, tá sempre divulgando informações que vai agregar e vai ajudar a pessoa. Vai ajudar muita gente. Gratuita, Compartilha né? Compartilhe com os amigos que também estão prestando concurso. O pessoal normalmente está em grupos de WhatsApp, né? É bom ajudar, partilhar essas informações, é interessante para todo mundo. Legal, então. Obrigado, doutor, por mais uma grande abraço. Um abraço para o senhor. Abraço.